Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Wellington Silva, levando aqui mais uma questão de física, tá? Dessa vez de lançamento horizontal. As pessoas têm muita dificuldade, mas você vai ver que é muito fácil de resolver, tá? Então você já vai curtindo o vídeo aí, comentando aí de onde você é, inscrevendo-se no canal, tá bom? A questão diz o seguinte, ó. Um avião voa horizontalmente a 2.000 metros de altura com velocidade de 250 metros por segundo no instante em que abandona um pacote, tá? Adota a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a ação do ar. Isso é muito importante. Primeira pergunta que ele faz é determinar o tempo de queda do pacote. Quando a gente fala sobre lançamento horizontal, a gente vai ter que lembrar sempre do seguinte: ele vai ter velocidade no eixo X, tá? Vai ter essa velocidade no eixo X e a velocidade no eixo Y é sempre zero, tá? Sempre. Quando estamos falando de quê? Quando estamos falando de lançamento horizontal, certo? Quando se fala de lançamento horizontal, nós vamos ter sempre que o V0Y vale zero. Bom, então, quais são as fórmulas, professor, que a gente pode utilizar aqui? Olha, são as fórmulas da queda livre, tá? Quando ele fala do tempo aqui, ele me deu velocidade, me deu altura, a gente vai utilizar essa daqui, ó. Delta H é igual a V0YT mais GT ao quadrado sobre 2. Qual é a variação de altura? A variação de altura ele deu, foi de 2.000, certo? V0Y, a gente sabe que é zero, lançamento horizontal é sempre zero, tá? Mais a gravidade 10t ao quadrado sobre 2. Daí você tem 2.000 igual 0 vezes t dá 0, 10 dividido por 2 dá 5, fica 5t ao quadrado. De forma que vai ficar t ao quadrado igual a 2.000 dividido por 5. Aí você tem t ao quadrado é igual a quanto? T ao quadrado é igual a 400. Esse 2 sai em forma de raiz, tá? E aí você passa a ter que t é igual a 20 segundos. Então esse objeto ele vai cair durante 20 segundos e aí nós respondemos de fato a letra A, é o tempo de queda. Na letra B, o que se pede é a distância que o pacote percorre na direção horizontal, desde o lançamento até o instante em que atinge o solo. Beleza. A nossa letra B, a gente vai fazer assim, ó. Essa foi a letra A. A letra B ele quer saber a distância. A distância vai ser com essa fórmula V0x a da velocidade média. Por quê? Porque o V0x é uma constante, tá? Tanto no lançamento horizontal quanto no lançamento oblíquo, o V0x não muda, vai ser sempre uma constante. Então, eu vou estar falando de velocidade média a partir daí, tá certo? Você observa que a velocidade no eixo X é de 250 metros por segundo. Tá? Então a gente vai somente substituir aqui 250 igual a distância, que é o alcance que ele quer. Qual foi o tempo de queda? 20 segundos. O 20 que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar 250 vezes 20. Isso vai dar quanto? 5.000 metros. Beleza? Respondida aqui também a nossa letra B. E aí na letra C ele pergunta qual é o módulo da velocidade do pacote ao atingir o solo. Presta bem atenção nisso. Quando ele vai atingir o solo, vai acontecer isso aqui. Deixa eu colocar uma cor diferente. Ó, quando ele atinge o solo, ele vai atingir o solo com V0x nessa direção.
V0x e VY nessa direção, certo? Então, de forma que quando ele bate no chão, ele bate com uma certa diagonal. Então, você vai ter que calcular essas componentes, que é do V0x e a do VY, tá? Então, professor, como é que fica essa situação aí? Vamos lá, ó. Vamos lá. V0x eu já tenho, né? Lembre-se que quando dá uma diagonal, eu preciso calcular pelo teorema de Pitágoras. Vou fazer aqui embaixo a letra C. Vamos lá. A velocidade resultante aí pelo teorema de Pitágoras vai ser V0x ao quadrado mais VY ao quadrado. Professor, o que é que ele quer de fato? Ele quer saber qual é a velocidade que ele atinge o solo. Quando ele atinge o solo, ele atinge numa diagonal. Por ser uma diagonal, ele tem duas componentes, o V0x e o VY. Ah, professor, V0x, por que ele vai ser igual ao começo? Porque no eixo x a velocidade é sempre constante, tá? E eu preciso calcular antes quem? Y. Então vamos calcular o VY aí. Então ficaria o seguinte, calculando o VY seria o seguinte, ó. Antes você vai ter que calcular o VY, tá? Então ficaria VY, V0Y, 0, a gravidade 10, qual foi o tempo de queda? 20, então você teria VY igual a quanto? A 200 metros por segundo. Sempre, professor, sempre. A ideia de você calcular esse VY, é sempre nessa trajetória de queda, tá? Não interessa se o movimento vai ser horizontal ou oblíquo, mas você acaba observando que mesmo no lançamento horizontal e no lançamento oblíquo, você vai ter a velocidade no eixo X e você vai ter a velocidade no eixo Y. E aí, quando o objeto cai, chega ao solo, ele chega em uma diagonal. Beleza? Por isso que a gente vai ter que resolver pelo teorema de Pitágoras. E sempre, antes de resolver o teorema de Pitágoras, você tem que calcular o VY, tá? Que você é calculado sempre a partir do movimento de queda, da altura máxima para a queda. Então, vamos lá agora. Substituindo esses valores, fica V ao quadrado é igual a 250 ao quadrado, que é a velocidade do eixo X, mais velocidade no eixo Y é quanto? 200, fica 200 ao quadrado. Eu vou ter 250 ao quadrado. Deixa eu fazer a continha aqui fora. 250 vai ficar 62.500. 62.500 mais 200 ao quadrado vai dar 1.000. De maneira que eu posso somar esses dois valores aqui. Vai dar 62.500 mais 40.000 vai dar 102.500, certo? De maneira que aqui você fica com a raiz de 102.500. Dependendo de como seu professor queira a resposta, você vai ter que fatorar isso aqui ou simplesmente tirar essa raiz na calculadora. Se você gostou, curta o vídeo, comente aí de onde você é, tá certo? Inscreva-se no canal para aquela força e até a próxima resolução. Bom, valeu.